Começando mais um vídeo com o quadro mais esquisito de PP, que é de carona. Desculpem a máscara porque eu tô meio doente, não quero tossir, cuspir em cima de vocês. Que nojo. O tema de hoje vai ser a regra dos 15 anos. E não é parecido com filmes que envelheceram mal. O PP achou que era isso. E eu vou começar. E antes de tudo, você conhece o que é a regra dos 15 anos? Bom, eu já ouvi falar que quando você assiste um filme que já passou dos 15 anos, você tem outra visão do filme, é mais ou menos isso? Não, nada a ver, irmão. Foi exatamente o que o meu amigo careca me disse que não é. A regra dos 15 anos é como se fosse um bom senso, onde quando a gente tem 15 anos, a gente assiste um filme. Quando a gente tem 15 anos, antes de virar adulto e tal, antes da gente ter aquela entrada na puberdade. Futon, eu sou virgem! A gente tem uma mentalidade totalmente diferente, a gente não tem senso crítico. Então quando a gente tá adulto e volta a reassistir um filme que a gente viu quando tinha 15 anos, ele pode perder a magia. Pode ser qualquer coisa, pode ser um jogo, pode ser não só o filme no caso, pode ser um jogo, pode ser uma música. É muito perigoso você voltar a coisas que você assistiu quando tinha 15 anos, ou consumiu no caso. E eu percebi que eu sou meio, talvez, imaturo em tudo, porque eu reassisti todos os filmes que disseram pra eu não reassistir. E eu continuo gostando de todos eles, então talvez eu não tenha crescido mentalmente. Talvez eu ainda seja uma criança. Ah, vá, é mesmo? Ah, cara, mas tem muito filme antigo que tem mais de 15 anos e é muito bom. Eu, por exemplo, gosto muito de filmes antigos, como Armagedon, Independence Day. Mas tu assistiu quando tu tinha 15 anos? Não, é isso que é o negócio. Oxi, por quê? A regra dos 15 anos tá nesse negócio, tá dos 15 anos. Lembra de um filme? Então a pessoa tem que assistir com 15 anos de idade? É de 15 anos pra trás, entendeu? 15 anos ainda não tem uma identidade, um gosto pra filme, assim. E é mais difícil, né? Não, meio que essa parada dos 15 anos é engraçado, porque a gente não tem um filtro muito bem. O que é? A gente assiste um monte de coisa. A gente não sabe muito bem o que quer, o que gosta e tal. Assiste um monte de coisa. Assiste, consome, joga um monte de coisa e depois a gente vai descobrindo o que a gente gosta, o que a gente é fã, essas coisas. Por isso que existe essa regra dos 15 anos. Não necessariamente aquilo que a gente revisita é ruim. Não, tem coisas que continuam boas. Mas vou te dar um exemplo. Eu já falei que eu fui reassistir a saga de Star Wars, sei lá, um ano atrás. Tipo, toda a saga, desde o início até. Mas a primeira vez que eu assisti, eu tinha o quê? 10, 12 anos e foi na Record. Eu achei bem legal, tinha aqueles voos e tal. Foi da saga da Anakin. Pra época era muito bom. Mas tem uns efeitos que são bem toscos. Eu só percebi depois que cresci, entendeu? Não pra época, entendeu? Eu acho que na época, mesmo pra sua época, ele ainda era ruim, entendeu? Mesmo fazendo o paralelo com a época. Acho que mas cita um filme dessa época que tem um efeito bom. Tá, eu vou falar. Vou falar os meus filmes que eu assisti com 15 anos, que eu fiquei assim, meu Deus, esses filmes continuam bons. Transformers, eu falei tão mal de Transformers no filme lá, no vídeo que a gente fez. Eu disse que Transformers já chega, acabou Transformers, estamos saturados. Eu assisti os três primeiros filmes e, cara, Transformers é incrível, continua sendo um filme incrível. Ele é de 2008, a saga, saca? O CG envelheceu como vinho, continua incrível, maravilhoso. Eu comecei a amar o Michael Bay, porque ele sabe fazer uma explosão como ninguém. Não tem CGI. Se ele quiser explodir o país todo, ele explode, ele não liga pra essas coisas. Eu sou muito fã do Michael Bay. Tá aqui a minha retratação em relação a Transformers. Não tem nenhum filme que tu vê na tua cabeça agora? Com 15 anos eu não lembro, faz muito tempo. Ele tem 80 anos e tá meio complicado. Outro que eu assisti, que eu vou dar de exemplo, cara, Homem-Aranha 2002. Primeiro, o CGI é ruim, mas não vamos falar só de CGI. Teve muitas coisas, aspectos da história que, cara, são muito bons. Muito, muito bons. Tipo o quê? Eu vou falar o principal.
o Peter ser um ferrado é a melhor coisa que tem nesse filme. O Tom Holland tem... a Marvel tem que entender que o Homem-Aranha, ele não é só um amigo do bairro. Não só isso. Ele é um ferrado. Ele é gente com a gente. Se o Homem-Aranha não tivesse teia, ele estaria pegando o ônibus aqui. Ele estaria indo pra Praia Grande, na Integração, pra pegar ali com a roupinha dele. Ele estaria fazendo isso. Que tristeza. Aí ele virou Homem-Aranha, não sei o que, não sei o que. Não ganhava um puto. Ele deixa a fotinha lá, a câmera lá grudada e tira as fotos dele mesmo. Ele faz até pose e tal, não sei o que. Mano, É um empreendedor, pô. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por elas. Isso é muito pouco. Então venda para outro. Senhora, sua esposa disse que o piso está fora de linha. Mande ela pôr um tapete lá. Sente-se. Me dá isso. Posso pagar 300. Pagamento padrão de freelancer. Rasgue a primeira página e põe essa foto no lugar. E a manchete? Homem-Aranha, herói ou ameaça? cara, ele faz o que pode, ele vende, ele basicamente fundou o OnlyFans, saca? Ele fundou o OnlyFans. É verdade. Cara, mas Star Wars você não assistiu quando tinha 15 anos? Não, pra mim, aquela época era mágico. Eu, por exemplo, não entendia aquela explosão da Estrela da Morte. Quando a Estrela da Morte explodia, só saíam uns brilhozinhos. Eu já achava estranho pra época, mas assim, como eu não imaginava como seria uma explosão real, eu achava que era aquilo. A explosão era aquilo, só uns brilhozinhos saindo sem fogo, sem nada. É isso. Cara, tem um negócio que eu achei um absurdo na época, mas acredite, eu sou um conhecedor de design e sou um conhecedor de bobices. Quando teve aquela explosão que não tinha som... A nave do Snoke, que eles partiram no meio. Eu acho que foi. Mas foi proposital. Não, eu sei, mas eu achei tão xoxo. Eu fiquei assim, ó, não teve som. Porque eu tô acostumado. Eu não sou tão da antiga assim, mas tem Star Trek que as explosões têm um som muito foda, entendeu? Star Trek tem muito isso. Que não se preocupa em nada com... Cara, por falar nisso, no vácuo do espaço não existe som. Então, basicamente, seria sem som aquela cena ali. Eu acho que ele tirou o som pra a cena ficar ainda mais louca, pra pessoa prestar atenção no visual e não... Sei lá, eu no cinema, por exemplo, o cinema ficou totalmente em silêncio. Se tu foi bem massa. colocasse uma agulha pra cair lá no cinema, você ouvia a agulha caindo. E não deu pra ouvir nada. Até falando em relação a Star Wars, tem aquela hora que os bombardeiros vão pra cima lá do Destroyer Imperial, da Primeira Ordem, e soltam, né, as bombas em cima dele. No espaço, aquilo ali não acontece. Não? Na verdade, eles iam flutuar, porque no espaço não tem... Gravidade. Não tem gravidade, entendeu? Cara, eu literalmente, além de maratonar Transformers, Homem-Aranha, eu maratonei Sucker Punch. Tu não conhece, eu tenho certeza que tu não conhece. Não. Sucker Punch, Mundo Surreal, coloque aí, editor. É basicamente umas minas de sainha que tem samurai robô no meio, tem samurai com espada metralhadora. Elas estão... É uma mina que tá no hospício, ela vai pro hospício, e aí ela vira uma dançarina meio aleatória lá no hospício, porque eles meio que vendem as minas, uns caras. O roteiro eu sou horrível explicando alguma coisa. Percebi. Mas o roteiro, ele é desse jeito. É eu explicando alguma coisa. O roteiro é ruim desse jeito. E foi escrito pelo famoso Zack Snyder, que eu amo. Acredite, eu amo. E eu reassisti esta bomba, que todo mundo fala mal, e eu continuo achando muito legal. Nossa, que bosta! Mas cara, que filme bom! Esse filme é muito bom. Assista esse filme. Ah, não gosta. Mano, na época eu achei legal. E acredite, eu não tava na fase tipo, tenho tesão e tudo. Não, a minha puberdade foi atrasada. Eu só tive esse negócio de tesão e tudo com 18 anos. Com 15 anos eu tava assistindo Naruto e chorando. Era tipo isso. Regra dos 15 anos, deixem suas regras do 15
anos. Só assim, eu aconselho vocês, às vezes é melhor a memória afetiva, deixar lá guardada, só relembrar aquele momento, do que tentar revisitar um negócio que, bicho, fica desastroso. E quando tu trabalha, estuda, faz um monte de coisa, tem filho, sei lá, apanha não sei de quem. Quando a gente tem vários esses momentos ruins, é bom só ter aquele momento afetivo. Porque quando a gente volta pro filme, pro jogo, ou pra aquela música que tu começa a entender que não é tão bom assim, pode ser que a gente entre numa depressão profunda. Mas é isso aí, terminamos mais um vídeo. E foi um papo bem esquisito. Bem bosta. Mas sim, eu mudei de ideia em relação a Transformers. Michael Bay, eu te amo. Amor Michael Bay. Falou.